Olá, meus alunos. Vamos aqui então para mais uma aula de microbiologia. A partir dessa aula, a gente vai começar a ver mais questão de doenças, entrar mais a fundo na área de vocês de enfermagem, ver um pouco a parte mais de doenças na prática. Para começar, vamos ver definições e alguns termos básicos que vocês vão começar a ver a partir de agora. O primeiro deles vai ser referente a patógenos. Patógenos vão ser aqueles micro-organismos que vão causar doenças. E a patologia é o estudo científico de uma doença, sendo que a patologia vai abranger a etiologia, que é a causa, a patogênese, que é o desenvolvimento, e os efeitos de uma doença. A infecção já é a invasão e o crescimento de patógenos no organismo. Um outro termo que a gente já ouviu, anteriormente é o hospedeiro. O hospedeiro vai ser o organismo que vai abrigar e vai dar suporte ao crescimento dos patógenos. E quando os patógenos se alojam em algum hospedeiro, vão causar essas doenças. Doença é o estado anormal no qual parte ou todo do organismo não se encontra ajustado ou é incapaz de realizar suas funções normais. A doença vai ocorrer quando uma infecção, que a gente viu anteriormente aqui, que é o crescimento de patógenos, vai resultar em qualquer mudança no estado de saúde do hospedeiro. Antes de discutirmos o papel dos micróbios no desenvolvimento de doença, vamos examinar as relações entre os micro-organismos e o organismo humano saudável. Os animais, inclusive nós, seres humanos, vão ser livres de micro-organismos quando no útero materno. E vai começar a ser colonizado por micro-organismos da parte interna e externa do corpo logo após o nascimento. Então é normal possuirmos micro-organismos que vão estabelecer colônias permanentes dentro ou sobre o corpo, sem causar doenças. Isso vai ser a microbiota normal. Vai existir também a microbiota transiente, que pode estar presente por vários dias, semanas ou mesmo até meses, e depois desaparece. Aí na imagem, alguns exemplos de bactérias que vão ser encontradas normalmente no nosso corpo e não vão causar doenças desde que estejam no lugar de origem. Quando essas bactérias migrar ou por algum motivo for parar em outro lugar do corpo, aí sim pode causar doenças. Então, uma vez estabelecida, a microbiota normal pode beneficiar o hospedeiro ou impedir o crescimento de micro-organismos potencialmente perigosos. Vocês já viram isso anteriormente, em outros momentos. Esse fenômeno é conhecido como antagonismo microbiano ou exclusão competitiva. Então, quando às vezes a gente se alimenta de alguma coisa que está contaminada, os micro-organismos que existem já no nosso corpo, no nosso estômago, no nosso intestino, acabam competindo contra eles e muitas vezes nos protegem contra algum tipo de doença. Existem também os patógenos oportunistas, que não vão causar doenças em condições normais, mas vão gerar doenças sob condições especiais, como por exemplo, quando o nosso sistema imunológico está debilitado. Aí sim pode apresentar algum tipo de doença. Aí eu coloquei uma tabelinha mostrando os representantes da microbiota normal por região do corpo, para vocês verem um pouco mais do que a gente está falando, de quanto de micro-organismos estão presentes no nosso corpo normalmente sem causar doenças em condições normais. Aqui algumas definições já depois que o hospedeiro começa a ter a doença. São definições importantes para aqueles que lidam na área da saúde. A primeira definição que a gente vai ver aqui é a questão de sintomas. Sintomas vão ser mudanças em funções corporais, como dor ou indisposição. Indisposição é um sentimento de desconforto corporal. Ou seja, sintomas vão ser mudanças subjetivas que não vão ser aparentes ao observador. E diferente de sintomas, vão existir os sinais. Sinais vão ser avaliados como lesões, inchaços, febre, paralisia, e vão ser mudanças mais objetivas, que o médico vai poder observar e medir. E um diagnóstico de uma doença vai ser feito pela avaliação dos sinais e dos sintomas, juntamente com os resultados de testes laboratoriais. E um grupo específico de sintomas e sinais que vão sempre acompanhar uma doença específica vai ser chamado de síndrome. Nesse momento, a gente vai ver a classificação das doenças infecciosas quanto a 3 tipos diferentes. A primeira é quanto à transmissão. A gente vai ver que vão existir as doenças que vão ser comunicáveis, ou seja, vão ser transmitidas direta ou indiretamente de um hospedeiro a outro. Ao mesmo tempo, a doença é contagiosa, que é aquela que vai se disseminar facilmente de uma pessoa para outra. Aí estão alguns exemplos, catapora, sarampo, a herpes genital.
Vão existir as doenças diferentes delas, que vão ser as não comunicáveis, que vão ser causadas por micro-organismos que normalmente não crescem na superfície do corpo humano e não vão ser transmitidas de um hospedeiro para o outro. Um exemplo é o tétano, que vai produzir doença quando ele é introduzido no corpo através de feridas ou abrasões. Então a gente sabe, já ouvi falar, né, da vacina antitétano, que a gente toma quando é criança, muitas vezes é causada quando alguém, quando uma criança, pisa em objetos enferrujados, com pregos, arames farpados, e esses micro-organismos então entram no nosso corpo através dessas feridas ou abrasões que existem na superfície do corpo. E aí vai causar a doença. E essa doença não vai ser transmitida de um hospedeiro para o outro. Agora vamos ver com quanto a abrangência e a frequência. Para compreendermos a abrangência total de uma doença, primeiro devemos saber um pouco sobre a sua ocorrência, ou seja, o quanto dessa doença ocorre em determinada população. E quanto isso, existem a incidência, que é uma doença que vai representar o número de pessoas em uma população que desenvolve uma doença em um período específico. Esse é um indicador da disseminação da doença. E a prevalência de uma doença, que vai representar o número de pessoas de uma população que desenvolve uma doença em um tempo específico, independentemente de quando ela surgiu pela primeira vez. E a prevalência leva em consideração tanto os casos antigos quanto os novos. E é um indicador da gravidade e do tempo que a doença afeta uma população. É importante dizer que o conhecimento da incidência e da prevalência de uma doença em diferentes populações, por exemplo, em populações representando diferentes regiões geográficas ou diferentes grupos étnicos, é que permite aos cientistas estimar o alcance da ocorrência da doença e suas tendências de afetar determinados grupos de pessoas de forma mais intensa do que outros. Em relação à frequência, vão existir três tipos, né? Na verdade quatro, que vai ser determinado se a doença ocorre apenas ocasionalmente, isso vai ser chamado de doença esporádica, uma doença constantemente presente em uma população, vai ser chamada de doença endêmica ou endemia, e se muitas pessoas de uma dada região adquirem certa doença em um período de tempo relativamente curto. Essa doença vai ser denominada epidêmica, ou vai ser uma epidemia. E se essa epidemia alcançar uma extensão muito grande geograficamente da mesma doença, então vai ser chamada de pandemia. E foi o que a gente viu na aula sobre Covid, né? A gente viu um pouco dessas definições. Mas aqui um gráficozinho para vocês verem mais ou menos a diferença de uma endemia e uma epidemia. E a epidemia é quando ocorre em uma região geográfica maior, afetando todo o globo. E por último, quanto à gravidade e a duração das doenças infecciosas. E quanto a isso, elas vão poder ser doenças agudas, que é aquela que se desenvolve rapidamente, porém dura apenas um período curto. Um bom exemplo é a gripe. Pode ser uma doença crônica, que vai se desenvolver mais lentamente. As reações do corpo podem ser menos graves, mas a doença provavelmente apresentará recorrências por longos períodos. A mononucleose infecciosa, a tuberculose e a hepatite B são doenças que se encaixam nessa categoria. Existem também as doenças que vão ser intermediárias, entre aguda e crônica, que é descrita como doença subaguda. Um exemplo é a pancefalite esclerosante, que é uma doença cerebral rara que caracteriza uma diminuição da atividade intelectual e perda da função nervosa. Vamos existir, por último, as doenças latentes, que é aquela na qual o agente causador permanece inativo por algum tempo, mas então se torna ativo novamente, gerando sintomas da doença, e o exemplo disso é a herpes zoster, que é uma doença causada pelo vírus da varicela zoster. Essa varicela zoster é aquela que causa a catapora. Então, se tem a catapora, se recupera da catapora depois, mas esse vírus fica ainda encontrado muitas vezes no corpo do hospedeiro. Até por algum motivo, se a imunidade dela baixar ou se lá o que acontecer, pode ocorrer desse vírus causar uma nova doença. E isso é uma doença latente, ficar inativo por um longo tempo e depois voltar a agir e mostrar outros sintomas de uma doença. Agora vamos ver sobre o desenvolvimento da doença. Quais são as etapas do desenvolvimento dela até a pessoa ser curada? E é importante dizer que uma vez que os micro-organismos, quando suplanta as defesas do hospedeiro, ou seja, quando supera as defesas do hospedeiro, o desenvolvimento da doença segue certa sequência e tende a ser similar, independente da doença ser aguda ou crônica. Então, primeiro, ela vai passar pelo período de incubação, que é o intervalo entre a infecção inicial e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas. Em algumas doenças, o período de incubação
é sempre o mesmo. Já em outros, ela varia consideravelmente, o tempo que esse período pode prolongar. Logo em seguida, ocorre o período prodrômico, que é caracterizado pelo surgimento de sintomas precoces e leves de doença, como dores e indisposição. Esse período consiste em um período relativamente curto, que segue ao período de incubação, isso em algumas doenças. Em seguida, ocorre o período de doença, que é o período em que o quadro é mais severo. E quando a doença não é controlada ou tratada com sucesso, o paciente morre durante esse período. Passado esse período até o ápice da doença, ocorre o período de declínio, onde os sinais e sintomas vão perder a intensidade, a febre vai diminuir, assim como a sensação de indisposição. Mas nessa fase, pode durar até 1024 horas ou até vários dias, mas é onde o paciente fica mais vulnerável a infecções secundárias. Então, por isso é necessário muito cuidado e atenção nesse período. E no fim, é o período de convalescência, onde a pessoa recobra sua força, o organismo retorna ao estado anterior à doença e ocorre a recuperação total do indivíduo. Mas por que as doenças continuam e continuam infectando mais e mais pessoas? Porque uma doença se perpetua através de uma fonte contínua em um organismo causador dessa doença. Então vão existir reservatórios de infecção. Vão ser reservatórios humanos, vão ser pessoas que possuem a doença ou são portadores de micro-organismos patogênicos, que através de contato vão acabar transmitindo essas doenças, esses patógenos. Outro reservatório são as zoonoses, que vão ser doenças que vão afetar os animais selvagens ou domésticos e podem ser transmitidas aos seres humanos. E por último, os reservatórios inanimados, vão ser alguns micro-organismos patogênicos que vão crescer em lugares inanimados, como solo ou água. Esse aqui é um quadro cheio de exemplos, né, de zoonose, para vocês poderem dar uma olhada. Como eu disse, para que essas doenças possam continuar infectando outras pessoas, é necessário que ocorra a transmissão dessa doença. A gente vai ver aqui dois tipos de transmissão. A transmissão por contato, que pode ser direto, indireto ou por gotículas. O direto também é chamado de transmissão pessoa a pessoa, que é a transmissão direta de um agente por contato físico entre sua fonte e um hospedeiro suscetível, não haver movimento de um objeto intermediário. Então, quando a pessoa contaminada abraça ou então encosta outra pessoa e às vezes esse patógeno consegue entrar nesse novo hospedeiro. A transmissão por contato indireto, que vai ocorrer quando o agente da doença infecciosa é transmitido de seu reservatório a um hospedeiro suscetível por meio de um objeto inanimado e, em geral, qualquer objeto inanimado que vai ser envolvido nessa disseminação vai ser um fômite. Então, quando um paciente em operação entra em contato com algum objeto contaminado, e por fim, os gotículas, que é o terceiro tipo de transmissão, e vai ocorrer através de gotículas de saliva e de muco. Podem ocorrer até distâncias curtas. Então, se alguém espirra, outra pessoa respira, então aquelas gotículas ficam em algum lugar e a pessoa depois toca naquilo e, né, acaba coçando o olho, nariz, enfim, acaba se contaminando através dessas gotículas. E o outro tipo de transmissão vai ser por veículo. A transmissão por veículo é a dispersão de um agente infeccioso por meio como água, alimento ou ar. Então, às vezes, água contaminada, um alimento também que está contaminado ou estragado, ou às vezes ar, gotículas, né, podem ficar em suspensão, né. E o último tipo de transmissão, que a gente vai ver aqui, é a transmissão por vetores, que pode ser uma transmissão mecânica, quando ocorre o transporte passivo de patógenos nas patas ou parte do corpo de algum inseto. Por exemplo, está em cima aí, né, de uma mosca pousando num sanduíche. Às vezes a pata dessas moscas estão cheias de patógenos, e aí depois você come o sanduíche, então você foi contaminado de maneira mecânica por esse vetor. Ou pode ocorrer de transmissão biológica, que é um processo ativo mais complexo, onde, como a gente viu, né, existem alguns patógenos que ficam hospedeiros, como também mosquitos, mas ocorre de maneira mais complexa, onde vai tanto proliferar no mosquito quanto em nós, e vai causar doenças em nós, como a malária, ou a doença de Chagas. Então, vai ser transmissão biológica. Aí tem alguns exemplos de vetores, né, de artrópodes que vão causar doenças. Vamos falar também uma infecção muito importante, que são as infecções nosocomiais, que vão ser aquelas que vão ser adquiridas em hospitais. Para vocês que vão ser enfermeiros, é muito importante saber disso. E é importante dizer que as infecções nosocomiais vão estar em interação de diversos fatores. Na existência de micro-organismos, né, no meio ambiente hospitalar, então não importa o quanto
seja um ambiente estéril, mas sempre vai ter presença de micro-organismos o tempo todo. Então é importante saber disso. A presença de hospedeiros em condições comprometidas ou enfraquecidas. Então, quando o hospedeiro está comprometido, quer dizer que a existência dele de infecções está reduzida, por causa de queimaduras, alguns ferimentos. Às vezes a pessoa está se tratando algum tipo de terapia. Então, o sistema imunológico dele está muito fraco. Então, é muito fácil essa pessoa acabar se contaminando pelo ambiente hospitalar. E, por último, a cadeia de transmissão no hospital. Contato profissionais da saúde com o paciente e com o outro. O contato através desses fomites, né, que são esses objetos inanimados que vão ser intermediários entre a transmissão da doença, a ventilação também, às vezes algum patógeno ali está no ar, suspensão no ar, e acaba também transmitindo através da ventilação do hospital. Então tudo isso são maneiras em que pode ocorrer uma infecção dentro do ambiente hospitalar. E para esse controle, vão existir as técnicas, né, assépticas, para esterilizar, né, os equipamentos. Vai ter toda a equipe de controle de infecção hospitalar para ter um cuidado quanto a isso. E por último, vamos ver aqui sobre a epidemiologia, que é o estudo da transmissão, a incidência e a frequência de uma doença. Ela pode ser uma epidemiologia descritiva, onde os dados sobre pessoas infectadas são coletados e analisados. Uma epidemiologia analítica, onde o grupo de pessoas que são infectadas é comparada com outro grupo de pessoas não infectadas, a fim de tirar dados, determinar a sua causa mais provável, né, daquela doença. E a epidemiologia experimental, onde experimentos controlados e criados para testar uma hipótese são realizados. A identificação desses casos vão gerar dados sobre a incidência e a prevalência da doença e vai ser passado para autoridades de saúde locais, estaduais e federais. No nosso caso, vão ser principalmente mandados para o Ministério da Saúde, onde através desses dados eles vão produzir gráficos e poder estimar o quanto que às vezes a população tem se contaminado ou tem entrado em contato com alguns tipos de doenças. Esse aqui é um exemplo do mapa aqui onde mostra os casos de dengue no Brasil de 2013 a 2019. Poder ter um controle, poder planejar combate contra esses tipos de patógenos. Foi isso a aula, um pouco complicada, mas a partir de agora a gente vai começar a ver um pouco mais questão de doenças, questão um pouco mais de patógenos, áreas mais ligadas à enfermagem em si e à parte clínica. Só lembrar que essa semana não vai ter atividades, na semana que vem vai haver atividades dessa aula e da próxima, tá bom? Então obrigado e cuide-se.